Meus irmãos, é uma oportunidade que nós temos nesta manhã e eu quero aproveitar esta oportunidade, eu quero convidar os irmãos para nós refletirmos num tema que eu creio que é oportuno. Como eu disse, o mês de maio é para a nossa denominação batista o mês da família. E eu quero lançar aqui, colocar para nós aprendermos um pouquinho que a base dos valores de uma sociedade é a família. A base dos valores de uma sociedade é a família. E eu quero chamar um texto no livro de Gênesis. Queiram abrir as suas Bíblias em Gênesis, apenas um versículo, capítulo 18, Gênesis capítulo 18, versículo 19, depois eu vou ler outros textos, mas inicialmente esse nós vamos chamar de texto base, Gênesis 18, 19, eu vou ler esse texto onde diz assim a palavra de Deus: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis 18, 19, até aí. Alguém já disse que a família bem constituída é a melhor escola onde os valores são ensinados e assimilados e melhor vividos. No mundo, a crise financeira, a crise política, crise moral, crise espiritual. E essas crises atingem e ferem a família, mas por outro lado, a família também contribui para que elas aconteçam. A Bíblia, ela responsabiliza a família por passar valores para os seus descendentes. Deus escolheu Abraão para ser o fundador do seu povo especial, porque o viu capaz de ensinar a seus filhos a prática da retidão e justiça. Veja com atenção o texto que eu li no início, Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Nós temos ainda, seguindo esta linha de ensinamento, de orientação, nós temos na Bíblia, um outro livro da Bíblia, chamado livro de Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9, Deuteronômio 6, de 6 a 9, Deus entrega aos pais a tarefa de passar para os filhos os valores espirituais. Vou repetir: Deus entrega aos pais a tarefa de passar para os filhos os valores espirituais. Isso significa que dentro de uma casa, precisa esta casa ser um local de treinamento. Esta casa precisa ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta casa é o local onde deve se ensinar as Escrituras, onde deve se ensinar momentos de oração e tudo aquilo mais que mostra um relacionamento bonito, perfeito, adequado para com Deus. Diz assim, Deuteronômio 6, de 6 a 9: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. Numa outra tradução da Bíblia, essa palavra quer dizer assim: tu as intimarás, intimação, a teus filhos, e delas falarás
assentado em tua casa, prestem atenção nos detalhes, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Diz ainda o verso 8: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. A Bíblia, a palavra de Deus, o ensinamento vai estar diante da nossa família. E diz ainda o versículo 9: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu me lembro, meus irmãos, aqui, terminando de ler esse versículo 9, eu me lembro de uma experiência nossa, Igreja Batista Boas Novas, num trabalho que nós fizemos há muitos anos atrás, um trabalho missionário. Na ocasião, eu não era o pastor desta igreja, mas acompanhando esta igreja num trabalho missionário. Eu lembro que nós estivemos em uma casa, um grupo de irmãos, visitando esta casa. Esta casa era uma residência de um pastor no interior de São Paulo. E ao entrar nessa casa, conforme nós íamos entrando, foi possível nós observarmos nas paredes vários versículos da Bíblia, em que o pastor daquela casa, o esposo, a sua esposa, em plena comunhão, em plena união, eles identificaram determinados versículos, e eles então colaram aqueles cartazes, aquelas folhas, e dizendo da palavra de Deus. Então, quando se chegava na casa daquela família, quando qualquer pessoa chegava naquela casa, a pessoa já era tomada por um ambiente de orientação, de instrução da palavra de Deus. Jesus, em seu lar de Nazaré, ele recebeu valores. Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando então criança, recebeu valores que o fizeram crescer em estatura, sabedoria e em graça, tornando-se, importante esse texto, tornando-se agradável a Deus e aos homens também. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, dentro do ambiente de família que Jesus vivia, ele não só crescia em estatura, mas ele crescia em graça e diante de Deus e também diante dos homens. Quando nós estamos num ambiente educacional, onde nós ensinamos a palavra de Deus, onde nós oramos com as crianças, com os adultos, enfim, com todos os membros da família, é natural que estes ensinamentos, eles vão ultrapassar o ambiente da nossa casa, eles vão para o ambiente da igreja, mas eles também vão para outros ambientes. Quando o seu filho estiver lá no trabalho, ele vai orar lá pelo patrão, ele vai orar por uma necessidade, ele vai ser um exemplo lá de uma pessoa que teve uma experiência de receber um treinamento, uma orientação, e este lugar foi a casa dele, o lugar em que ele vive com seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. O apóstolo Paulo, é interessante isso, o apóstolo Paulo, ele menciona a fé autêntica e viva no lar de Timóteo, que fez dele um jovem tão útil. Eu quero ler numa outra tradução da Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, a segunda carta de Paulo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, versículo 2 eu estou lendo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Versículo 3: todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus,
a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Versículo 4: lembro, diz ele, das suas lágrimas, e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Versículo 5, onde eu quero destacar muito o que está escrito aqui: lembro de sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó, olha a geração, que a sua avó Lloyd e Eunice e a sua mãe tinham, e tenho a certeza de que a mesma fé que você tem. Meus irmãos, são lições preciosas para que nós, todos nós, estejamos praticando na nossa casa. A nossa casa é o lugar aonde tem que se ler mais a Bíblia. É a nossa casa. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, pegar um caderninho, pegar uma caneta, fazer anotações, marcar o que nos chama a atenção, marcar aonde nós temos dúvidas, ir atrás de dicionários bíblicos, aprender da palavra de Deus, convidar o nosso filho, convidar a esposa, convidar o esposo, envolver toda a nossa família em prol da palavra, dar o ensinamento, permitir que todos conheçam da palavra de Deus. Muitos outros textos bíblicos nos levam a concluir que aos lares cabe a responsabilidade de transmitir e formar valores nos indivíduos. Nós estamos sofrendo a falta e a inversão de valores positivos na sociedade, porque a família está falhando. É um quadro atual. A família está se descuidando. Estamos permitindo que outras coisas entrem na nossa casa. Estamos dedicando o nosso tempo em outras coisas. E nós temos que bloquear isso urgente. Nós temos que ter uma atitude. A família precisa viver na prática da palavra de Deus. E eu quero aplicar ao assunto em que estamos tratando, resumindo esse assunto, em 4 pontos muito objetivos, muito assim, sintéticos, muito fáceis da gente guardar. Primeira coisa é a realidade. A realidade. As famílias, no plural, as famílias estão em crise. Necessitamos de toda a atenção para as famílias. Hoje, agora, mais do que nunca, você, após ouvir esta palavra, comece já a praticar, já comece a estabelecer um plano de ação. Como que você pode ajudar a tua família e ajudar a si mesmo? Orando a Deus, oração a Deus, suplicando toda a sabedoria para colocarmos em prática imediatamente aquilo que nós infelizmente já deixamos de fazer. Então que a gente retorne, que voltemos a determinadas práticas, vamos retomar as lições de casa, e o momento é agora. Então o primeiro ponto que eu gostaria que você assimilasse é que existe uma realidade. É uma realidade. Isso não é uma coisa longe, não. Isso está perto de você. É a sua casa. É uma realidade. A tua casa não está bem. A minha casa não está bem. E nós temos que admitir isso e buscar a Deus em oração e tornar a nossa casa um ambiente de glória, um ambiente de exaltação a Deus, cantar louvores a Deus na nossa casa, ensinar hinos, aprendermos, tornar a nossa casa uma igrejinha, entre aspas a palavra igrejinha, um local onde todos nós vamos estar exercendo uma fé genuína. O primeiro destaque que eu faço é a realidade. Segundo, é a responsabilidade. Deus deixou para cada um de nós. Nós temos que chamar para nós. Eu tenho que chamar para a minha pessoa toda a responsabilidade. Toda. Parar com a transferência educacional. Parar. Simplesmente parar. Não é a escola, não é o governo,
não é o vizinho, não é os avós, não é o pastor, não é a igreja, é você, pai, mãe, você é a família. Chame para você a responsabilidade. Se você é um pai, a responsabilidade é tua. Se você é uma mãe, a responsabilidade é tua. Que a sua casa, e se você não é a pessoa que é o pai e a mãe, mas você é o filho, coloque na tua casa, implante na tua casa uma educação bíblica. Ore a Deus, chame o seu pai. O teu pai não é um cristão, chame o seu pai. A tua mãe não é uma cristã, chame a sua mãe. E você comece a orar por eles. Demonstre na prática aquilo que você lê. É hora, é o momento de chamar para nós a responsabilidade e chamarmos com coragem, com ousadia e crer que Deus fará um milagre. Deus fará um milagre extraordinário se nós colocarmos em prática o que Ele diz nas Escrituras. Terceira lição: a primeira é uma realidade, segundo, a responsabilidade, terceiro, o exemplo, direção. Não há outro nome. Eu poderia buscar aqui uma série de nomes, mas só há um nome que não falha, é o nome de Jesus. Não é uma religião, não é conceitos humanos, mas Jesus, uma pessoa, o Filho de Deus. Em Jesus nós encontramos todo o necessário para a educação: valores, respeito, simplicidade, humildade, trabalho, etc, etc. Procure em Jesus, procure em Jesus, que Jesus seja o Senhor da tua casa, que tudo o que for feito na tua casa seja sob a direção de Jesus. Coloque Jesus como o mestre maior, o orientador maior, melhor professor para tudo. Se um casal estiver prestes a discutir por uma situação qualquer, pare. Ô casal, pare, não discuta, sente-se um ao lado do outro e diga um para o outro: vamos orar para que Jesus acalme nossos corações. Vamos orar para que Jesus dê para nós a direção que nós precisamos para nossas vidas. Jesus é a resposta para a sua família e para a minha família. Jesus é a resposta para o seu filho. Jesus é a resposta para uma mãe. Jesus é a resposta para um pai. Jesus é a resposta para qualquer pessoa. Jesus é a resposta para você. A direção é Jesus. Quarta e última lição: uma coisa que falta nas nossas vidas, falta na família, falta na sociedade, falta na igreja, uma palavra muito curtinha, mas que ela faz toda a diferença, é decisão. Decisão. Você tem que ter decisão. Decisão. E essa decisão ela fica para cada um de nós. Nada muda em nossa vida se não houver decisões. Eu tenho que ter decisão. Amanhã vou acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e vou fazer tal coisa. Se você tomar a decisão, colocar lá o despertador e por segurança liga para alguém para te acordar, aciona todos os meios, você vai acordar, você vai fazer e você vai contar depois a tua alegria, a tua vitória de você ter conseguido. Eu tenho tido muitas alegrias na minha vida desde que Deus me salvou. Eu tenho tido excelentes experiências, porque programo alguma coisa, consagro no diante do Senhor e eu digo: Senhor, é da tua vontade, faça a tua vontade, cumpra o teu querer. Irmãos, eu fico impressionado como Deus responde de maneira tão linda, tão organizada e surpreendente, porque ele não me atende naquilo que eu pedi somente, Ele faz muito mais. Ele atua de uma maneira abundante, Ele supre tudo, Ele me dá mais. Eu chego ao ponto de, quando eu estou exausto de alguma situação e vou deitar, eu deito assim, logo pego no sono, como diz o salmista, logo pego no sono, porque o Senhor, Ele faz mais do que a gente pensa. A decisão é materializar aquilo que ouvimos, é torná-la parte das nossas ações diárias. Não é ficar: mas eu pensei, e eu pensei, e eu pensei. Tem muitas pessoas dizendo o tempo todo: eu pensei de fazer aquilo, eu pensei de fazer aquilo. Cuidado com isso. Pare de pensar e faça, porque você já pensou. Agora é hora de fazer, é hora de execução, é hora de prática, é hora de você já começar a contar aquilo que você fez. E Deus
quer fazer isso na nossa vida. Ele quer que a gente tenha todo um diferencial em ações práticas, coisas que você diz, olha, eu vou fazer, depois de um tempo você fala, agora já fiz. Eu lembro que alguns dias, na semana anterior, na semana passada, eu tinha planos de viajar para Mococa, mas não havia, assim, da parte vamos dizer assim, um apoio, não havia dos irmãos de lá, não havia aquela palavra do tipo, venha pastor, né? Havia mas dentro do meu coração havia aquela luta que é natural. Eu penso que você tem essa luta na tua casa, mas eu começo, não começo, eu vou começar a partir de amanhã, segunda-feira, toda a noite, nossa televisão não vai ser mais, não vai funcionar mais em horário tal. Eu posso até assistir um jornal, mas depois daquele jornal desliga-se a televisão e nós vamos ler a Bíblia, vamos separar um texto, vamos compartilhar. A hora que você começar a fazer isto, eu resolvi, coloquei no meu coração, coloquei diante de Deus em oração, compartilhei com os irmãos oraram por mim. Meus irmãos, que viagem maravilhosa, que viagem gostosa, que viagem especial. Meus irmãos, eu lembro, eu quero contar um detalhe interessante, e quem quiser rir, que possa rir, né? Fique à vontade. Mas na ida, os restaurantes estão todos fechados, né? Vocês sabem disso, e raramente a gente consegue sair muito cedo, porque tem muitas coisas para acertar de detalhes, e nós já saímos próximo à hora do almoço. Então, depois de uma hora de viagem, já bateu fome, porque era hora de almoço, né? Então, e agora? Aí paramos num determinado lugar, não vou fazer propaganda do lugar aqui, né? E paramos lá e perguntamos, como é que funciona tal? Nós só vendemos marmita, né? E tal, e eu e a Sônia, a gente não come muito, né? Então, compramos uma marmita, né? Uma marmita, né? Mas aí, como é que a gente vai fazer, né? Vamos lá no estacionamento, ficar comendo, vamos debaixo de uma árvore, não sei, né? Eu sei que eu falei, Sônia, eu vou dirigindo, sossegado, e você abre a marmita aí e manda brasa, coma tudo que você quiser, o que sobrar depois eu cuido, né? E irmãos, dirigindo, nós estávamos ali, quilômetro 130, lá na estrada que vai para Mococa, lá, não me lembro o nome da rodovia agora, 130 lá, quilômetro, estou contando quilômetro. Aí quando chega lá no quilômetro 133, 134, eu olho à minha direita assim, meus irmãos, eu fiquei maravilhado. Uma árvorezinha igual essa que tem numa praça aqui perto, aquela árvorezinha toda especial, parece que ela foi colocada de um jeito que a pessoa sai da pista e entra e para debaixo da árvore, e depois ela volta para a pista normal. Parece que a árvore é colocada ali, sabe quando Deus prepara uma coisa assim para todos, né? Um presente do céu, né? E aí eu parei debaixo daquela árvore. Irmãos, vai fazer 3 anos que eu viajo para lá, eu nunca parei debaixo daquela árvore, mas dessa vez eu parei. A marmita era a marmita mais gostosa do mundo, e sobrou mais arroz e feijão, porque a Sônia é muito rápida, né? Ela foi nas outras coisas, né? Mas que arroz e feijão gostoso, gostoso, gostoso. Deus cuida de nós, Deus cuida de nós. E ali nós almoçamos, fomos para lá, cumprimos toda aquela agenda prevista, fizemos visitas na casa das pessoas, não entrando na casa das pessoas, ficamos no portão, oramos por todas as pessoas. Meus irmãos, que presente de Deus, que graça de Deus. Tomar decisões é o que mais as famílias precisam nos dias atuais. Isto está errado, então a partir de hoje não é mais assim. Aqui na nossa casa agora meio-dia, no horário do almoço, antes de almoçar, cada membro da família vai ler um versículo da Bíblia. Todos têm que vir para a mesa com a sua Bíblia na mão, cada um vai ter a sua Bíblia, e cada um vai ler um versículo, e vamos escolher agora quem que vai orar, e assim começa um processo educacional, assim a gente começa a aprender. Vamos passar este mês todo lendo textos sobre família. O mês que vem vamos ler textos sobre salvação, o outro mês vamos ler textos sobre o pecado, no outro vamos ler textos sobre regeneração,
no outro vamos ler textos sobre santificação. Nós vamos aprendendo a Bíblia, todas as doutrinas principais na nossa própria casa. Jamais nós vamos reclamar de um pregador, de uma mensagem, porque nós já fazemos em casa. Toda a comida que nós recebemos no ambiente da igreja, ela vai ser um acréscimo, um detalhe, porque eu já estou bem alimentado, porque na minha casa eu busco a presença de Deus. A decisão de mudanças em nossa vida, diante do quadro atual, é de emergência. É uma emergência. Irmãos, preguem isso. Você que está me ouvindo, pregue isso. É preciso mudar agora. Não transfira para amanhã. A partir de hoje, você precisa de mudar a sua vida, na sua casa, com a sua família. Que Deus nos ajude, que Deus dê a nós essa capacidade de fazer isso. Eu quero orar agora e quero, encerrando essa palavra, que Deus nos abençoe e que sejamos praticantes dessa palavra.